Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Fermín Lopes porque, segundo David Ornstein, Fabrício Romano, Ben Jacobs, o Chelsea ainda não desistiu da ideia de uma contratação surpresa do meio-campista espanhol do Barcelona nesses dias finais da janela de transferências, né? É provável que ele seja bem mais caro do que um Xavi Simons, que custou para o Tottenham 52 milhões de libras esterlinas, mas por algum motivo eles mudaram de prioridade, porque teoricamente ele vai se encaixar melhor nas ideias do Maresca. Muita coisa, a gente pode falar que isso é muito o famoso papinho, né? Mas fato é que assim, o Chelsea não contratou o Simons, né? E talvez, caso consiga colocar o Nicolas Jackson no Bayern de Munique, o Tarek Jorge sendo vendido para Roma em definitivo, eles tenham recursos para uma investida no Fermin. Talvez, eu realmente estou com dificuldade de entender essa lógica. Mas assim, o Chelsea nesse momento, né, até contratou lá o Bonamonte por empréstimo, mas a verdade é que ele não é um cara, tipo, você vai colocando lá a profundidade de cada time, ele é o que mais destoa em termos de qualidade e comparação titular. Ele seria a alternativa direta ao Cole Palmer, isso não faz sentido. Então assim, você sai de um Xavi Simons para um Bonamonte é algo que realmente não faz muita lógica. Eu até entendo que o Chelsea tenha jogadores muito interessantes para o futuro, como é o caso do Giovanni Quenda, como também é o caso do Kendry Páez, né? Não é garantido que eles vão ter o espaço no Chelsea, essa é verdade, né? O Quenda acho até mais fácil, né? Mas fato é que existem esses talentos que podem ganhar espaço, que podem subir na hierarquia. Mas isso nunca impediu o Chelsea de ir lá e gastar uma grana em um jogador que eles pensam que possam, assim, ser também muito promissor e ser o titular na posição, visto como uma boa oportunidade de mercado. Porque assim, existe um argumento de que o Fermín Lopes está sendo subaproveitado no Barcelona e ele não é totalmente falso, no aspecto de que assim, ele é um cara que seria titular em muitas equipes do futebol europeu, só que ele tá no Barcelona, que tem como os meias ali, tipo, ele consegue jogar de meio atacante, jogar um pouco mais recuado. Mais recuado, você tem Pedri, Gavi, e o Pedri também pode jogar mais avançado, e mais avançado você tem Dani Olmo e às vezes você tem o Rafinha, né? Então, a questão que a gente coloca é, a concorrência dele para onde ele quer jogar é dura e por mais que ele seja muito bom, toda vez que entra em campo ele está entregando bons resultados em termos de gols e assistências, na maior parte do tempo ele faz isso, né? A questão é, não é o suficiente ainda para o Flick chegar e falar eu quero esse cara como titular acima desses daqui, né? Então, ele vira, sabe o que o Fermín Lopes é? No basquete a gente chama de melhor sexto homem, que não vale muito pro futebol porque são os jogadores, né? No basquete, se existe o quinteto titular, a NBA criou essa expressão do melhor sexto homem, que o sexto homem é o melhor jogador que sai do banco, né? Eu teve um jogador que era o Lou Williams, né? Ele foi o recordista de prêmios de melhor sexto homem. O Jamal Crawford também ganhava uma barbaridade. Mas o Lou Williams era um caso assim que até não devia contar, né? Porque ele tinha minutagem de titular, ele só vinha do banco, que não faz o menor sentido, mas era o que acontecia lá nos Clippers, né? E assim, o que eu olho para o Fermín Lopes e penso, ele é o cara assim, melhor que tá vindo ali do banco normalmente, mas será que existe um espaço extra para ele no Chelsea? Porque esse é o problema, talvez, dessa análise de transferência, ele vai sair do Barcelona e ir pro Chelsea. Mas ele vai ser titular no Chelsea? Entende? Você tem Enzo Fernandes, você tem Moisés Caicedo, você tem Cole Palmer. Eu acho até que ele vai ser titular no aspecto de que, assim, jogos que você vai preservar o Palmer para deixar ele, por exemplo, para Champions, etc. Eu acho quase certeza que ele sempre entra do banco, etc. Né? Então, assim, talvez ele realmente tenha mais espaço do que lá no Barcelona, até porque o calendário em inglês é mais preenchido do que o espanhol, né? Mas, de qualquer jeito, né? Não há garantia dele ser um titular dentro do Chelsea, por melhor que ele seja. Porque o Chelsea também é muito forte quando se trata de meio campo. Então, eu não sei se existe alguma possibilidade de sair do papel. Mas a verdade é também que o Barcelona não está bem das pernas financeiramente. E a imprensa espanhola basicamente fala, se o jogador quiser sair, o Barcelona não segura, assim, não segura entre aspas, né? Vai pedir, obviamente, uma taxa de transferência, etc. Mas a questão é, o Barcelona não está em posição de negar uma oportunidade de ganhar muito dinheiro em lucro puro de fair play, porque o Fermín Lopes é jogador de base, por mais que ele não cause prejuízos em termos de salário, isso é uma coisa que o Chelsea pode oferecer, e o Barcelona está tendo muito problema com isso, de aumentar salário de jogadores sem violar o fair play financeiro. Então, a questão é, o Chelsea tem essa vantagem e o Barcelona precisa de dinheiro para equilibrar as contas. É um time que está emperrado no mercado de transferências. Eles só trouxeram o Rashford, né, por empréstimo, sem obrigação de compra. Então,
é uma situação meio indigesta de que você tá com um jogador que, por melhor que ele seja, né, o Rashford, tudo isso, né, e olha que até agora ele não mostrou que veio, mas assim, você não consegue contratar ninguém em definitivo, você tem que ficar dependendo de aposta de mercado. Então, esse dinheiro do Firmino não é garantir que o Barcelona vai poder, tipo assim, começar a contratar quem eles quiserem, mas já pode ajudar o time a reduzir prejuízos, pagar algumas dívidas, destravar algumas contas, alguma coisa assim deve ajudar. É difícil acreditar que 60, 70 milhões de libras não vão ajudar o Barcelona. Então, tem que ver nesse aspecto também, porque é nítido, o Barcelona, financeiramente falando, precisa de ajuda, a não presença nesse Mundial de Clubes machuca o Barcelona. Acho que no próximo é meio difícil eles não irem. Acho difícil estarem atrás do Atlético de Madrid no coeficiente. Eles deram muito azar naquele período de queda, né, que tiveram ali no fim da gestão do Bartomeu. Mas, de qualquer maneira, eu acho um alvo interessante. Se o Chelsea contrata ele, acho que apaga completamente a perda do Xavi Simons. Mais que eu acho que o Simons fosse melhor para as necessidades do Chelsea, por ser mais versátil. Mas assim, isso se contratar ele. Se não contratar, eu acho que o papelão do Chelsea continua, porque Bunamonte, sem o empréstimo sem obrigação, opção de compra, é uma piadinha de mau gosto. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.